Estamos de volta com o programa Saúde em Foco e hoje com 3 egressos do mestrado em Saúde Materna e Infantil, ou 3 egressas muito especiais e com experiências muito lindas e que a gente gostaria de partilhar hoje. Temos a Bianca, praticamente doutora, a Janine, nossa professora aqui da universidade, do curso de enfermagem, e a Kelly, trabalha no USP, mas também tem um empreendimento autônomo. Então, são 3 experiências muito lindas e a gente quer partilhá-las hoje para ver o que é possível, Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que eu posso fazer diferente, Mas quando a gente se desafia, o mundo é pequeno. E é isso que a gente quer ouvir hoje. Bianca, quem sabe, começa com você. Pode ser. Então, como a irmã já introduziu, eu estou fazendo meu doutorado hoje em epidemiologia na URGS. E também estou trabalhando no Telesaúde, que é um serviço de telemedicina. Trabalho junto com um grupo que se chama Telefarmas. E no momento estou fazendo consultas farmacêuticas e também trabalhando com a judicialização de medicamentos. E como a irmã introduziu, assim, eu estou fazendo o meu doutorado e eu consegui também ter a oportunidade nesse momento do doutorado de fazer uma parte dele, um doutorado de sanduíche na McGill, no Canadá, em Montreal. Então, foi uma experiência de 9 meses muito intensa, mas com muitos aprendizados, assim, durante esse período. Foi. E você, Janine? Então, vamos lá. O mestrado materno-infantil, para mim, trouxe a oportunidade de hoje ser docente da casa, da UFN. Me oportunizou a qualificação profissional, na assistência também, porque a gente trabalha com os alunos na supervisão, de práticas, de estágio, e isso faz com que a gente se qualifique. Então, o mestrado abre portas para a gente trabalhar na área que a gente quiser, No meu caso específico, ele me deu a oportunidade de estar hoje como docente da instituição UFN, com muito orgulho, diga-se de passagem. Então, ele nos disponibiliza vários cenários de atuação, e um deles, então, é a docência. Nos oportuniza a qualificação profissional. Às vezes a gente pensa que é só o título mestre, Eu acho que isso a gente também tem que desconstruir. Porque como mestrado, mesmo doutorado, tem toda uma trajetória. E hoje o conhecimento, a gente sabe, ele não tem fronteiras. O maior investimento hoje é, de fato, é o conhecimento, Kelly, vamos ouvir a tua experiência. De fato, o mestrado ele me trouxe várias oportunidades também, assim como as colegas estão explanando aqui. E hoje, quando eu fui fazer a apresentação do nosso momento mais à noite, que também vamos ter uma aula inaugural ali do mestrado, e a gente vai viajando, vai revivendo todos os momentos, toda a trajetória, de tudo aquilo que a gente fez, que às vezes na correria a gente não para pensar. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe de parto domiciliar planejada aqui na cidade, com outras 4 colegas. E com certeza o mestrado me trouxe uma bagagem maior para poder prestar um atendimento de qualidade para as mulheres e suas famílias, Assim como cursos, a partir do momento que a gente se dispõe a estudar, a estar atrás, abriu-se várias oportunidades. Então, desde então, 2019, eu defendi meu mestrado aqui. Hoje eu estou no doutorado, na Universidade Federal de Santa Maria. Mas desde lá, então, várias oportunidades de docência em pós-graduações, de cursos, de abrir também a fronteira do conhecimento para a docência, que às vezes a gente também fica um pouquinho encabulado, então isso me trouxe várias oportunidades, assim, de dar aula em diferentes lugares, na pós-graduação e também em cursos, oferecer cursos na enfermagem obstétrica, que é a minha área, de atuação a partir, de toda uma trajetória. Então, foram várias oportunidades, assim, que a gente vai mensurando, assim, e acaba que a gente consegue ver, o quão importante é. O quanto a gente consegue se desafiar, Exato. Às vezes eu fico pensando, nossa, tem tantos profissionais, a gente, poderia, vamos pensar Santa Maria, uma região, uma cidade com tantos profissionais, digamos, enfermeiros, mas de todas as áreas, o quanto a gente pode se desafiar a fazer mais e melhor ainda, Mas, e de que forma eu poderia dizer assim, esse caráter profissional e multiprofissional contribuiu para a trajetória de vocês?
Eu acho que, assim, para mim, como a Kelly estava falando, né, com essa apresentação, a gente acabou refletindo muito do que a gente fez nos últimos, no caso, 5 anos, né, desde a nossa, que a gente concluiu o mestrado. E eu estava relembrando das nossas aulas, assim, porque eu era a única farmacêutica da turma, nas 2 turmas que eu tive aula, né, então, para mim era muito conteúdo novo, era meu primeiro contato, na verdade, com a saúde materno-infantil de fato. Então, eu aprendi muito, assim, e a questão de ter profissionais de todas as áreas, tinha médicos, psicólogos, enfermeiros, físios na turma, então eu acho que isso trouxe uma bagagem, assim, muito, muito legal, assim, as discussões eram muito ricas, assim, então acho que fez com que eu me tornasse até muito mais reflexiva, assim, em relação a a muitas questões da saúde em si, né, acho que... E além de tudo, além das relações pessoais que a gente cria, né, a gente cria os networkings também. Como é uma gama de profissionais diferenciados, a gente está sempre em contato. Eu já entrei em contato com a Bianca para saber como foi, né, o doutorado dela lá, como que ela fez, né, quais as oportunidades que a gente também pode ter desse fato. Outra colega já é dentista da turma, né, já é a nossa dentista, então, e a gente sempre está em contato com os outros profissionais que a gente se aproxima para tirar dúvidas, né, para compartilhar nossa trajetória, nossos anseios, às vezes, né? Então, essa rede também é bastante importante, assim, para esse olhar diferenciado que o mestrado profissional traz. Tu sabe que eu costumo dizer que, sempre que eu falo no mestrado, eu sempre trago essa questão do interdisciplinar ou do multiprofissional, né? Porque a gente sabe o quanto isso qualifica o nosso trabalho e o quanto isso é importante. Até para nos fazer refletir também, né? Sobre diferentes situações onde a gente se encontra. Então, eu costumo dizer que essa troca é muito rica e é muito válida para todos. E o mestrado materno-infantil daqui, nosso, eu vejo isso muito consolidado. E isso é muito interessante para o nosso profissional, para o nosso construir, né, a nossa caminhada, assim. Então, eu sou super admiradora, como eu digo, do mestrado e faço, sim, propaganda dele, porque ele traz isso consigo muito forte, essa questão do multiprofissional, e isso é interessantíssimo. Só quem teve essa vivência, né, entende a importância de ter uma turma com vários profissionais, né? E o fato também da maioria estar trabalhando, já vem com uma bagagem, então as trocas também são muito mais ampliadas, digamos assim, ou mais profundas, né? E quando a gente pensa a área materna e infantil, em si pode até engessar, ou pode até pensar, nossa, é uma área de saúde materna e infantil, mas quando a gente vê, é uma área que é muito promissora se a gente pensar na saúde de um país, porque tudo começa na gestação, no parto, no nascimento, e você traz isso e trabalha isso muito bem, Kelly, eu sempre me admiro muito e a tua empresa tem trabalhado muito nessa perspectiva. Que avanços você considera que a gente já conseguiu dar nessa área materno-infantil, obstetrícia, por conta do mestrado, da residência, que veio no mesmo tempo? Essa minha fala sempre está comigo, né? Em todas as minhas falas onde eu estou presente, eu sempre levo o nome do UFN, porque eu tenho certeza de que toda essa movimentação em prol da obstetrícia, ela trouxe muitos avanços para a cidade. Né? Quando a gente começou, era mato, como a gente fala, né? A gente foi desbravando um mato, assim, sozinhas na cidade, com grupos pequenos, e a partir do momento que a UFN se inseriu, né, com a residência primeiro, que abriu muito a visão, né, do nosso hospital, que atende, né, as mulheres de risco habitual. Não foi fácil no início, assim como não é agora, porque é um assunto ainda que precisa ser muito debatido, com muitos nichos de profissionais, né? Então a gente precisa debater cada vez mais, mas com certeza a residência e logo após, né, a especialização em enfermagem obstétrica, que eu também me especializei aqui, e então o mestrado veio consolidar muita coisa na cidade. Assim, hoje a gente pode dizer que a gente está muito avançado, porque eu também tenho contato com profissionais de todo o Brasil. Né? Então a gente sabe onde a gente está no momento, que quem está aqui parece que não é nada, né? A gente ainda tem muito que caminhar, mas quando a gente tem esse olhar, né, nessa perspectiva de Brasil e de mundo, a gente sim avançou muito, né? E eu particularmente tenho muito a agradecer assim ao UFN por dar, né, essa ênfase a essa área, que geralmente é uma área, né, que às vezes não recebe tanto recurso, que às vezes é mais porque parece ser uma coisa tão natural, parir, nascer, amamentar, né, e a gente hoje está conseguindo discutir isso. Por exemplo, na minha área, que é o parto domiciliar planejado, ainda é mais mito ainda, né? Então, a partir do momento que a gente consegue discutir
né? Como na sala de aula, a gente pode não gostar, pode não ter essa opção de querer parir em casa, mas na sala de aula a gente traz, os professores trouxeram muito, discussões baseadas em evidência científica, que as evidências nos trazem, né? O que é seguro, o que não é e qual a perspectiva disso. Então, essa discussão é riquíssima, porque a gente consegue, então, desmistificar muita coisa. E eu vejo o papel de vocês, o quanto é importante. Claro que nós, como instituição, a gente fez alguns rompimentos. Cada avanço que você dá, você, né, ele não acontece assim naturalmente, às vezes você requer alguns rompimentos, enfim. Mas o quanto isso foi importante, se a gente pensa, claro, que quem é que ganha em tudo isso? São os próprios profissionais, os próprios profissionais. Mas, em última análise, se a gente for ver a própria mãe, a gente pensar num desfecho mais favorável lá para o bebê, o nascimento de um bebê mais saudável, né? Eu acho que a gente está pensando realmente em impacto e relevância social, que tanto se pede hoje, né, pela CAPES. Como é que vocês percebem esse avanço, ou nessa área mais específica? A Janine também trabalha hoje com os alunos, né? Isso. Complementando, então, o que a Kelly estava falando, né? É visível o avanço que a gente teve dentro dessa área materno-infantil, quando a gente fala no mestrado, quando a gente fala na residência também, né? Principalmente lá no Hospital Casa da Saúde, por exemplo, quem acompanhou um pouquinho antes e ter acompanhado agora, nota a evolução que teve. Sim, a gente ainda precisa evoluir muito. Sim, claro, com certeza. Mas já conseguimos andar, né? Já conseguimos conquistar o nosso espaço dentro dessa área. E eu percebo que isso só foi possível através da residência, através do mestrado, através da qualificação desses profissionais dentro da área materno-infantil, que o mestrado vem a oportunizar, né? Ou o mestrado, ou a residência. Então, isso contribui para que as coisas evoluam, né? Para o positivo. Ou a própria pessoa, a gente poderia dizer, porque acontece um certo empoderamento da pessoa, do profissional, né? Que nesse compartilhamento com outros profissionais vai vendo, poxa, mas se a gente fosse por essa via, o que é possível, né? E Santa Maria é uma cidade tão promissora, eu vejo, e a região toda, né? Às vezes eu penso, nossa, o que falta para a gente ser referência nessa área, né? Com profissionais tão qualificados, tão competentes, e temos mesmo, né? Mas a senhora sabe que a gente que acompanha um pouquinho mais de perto, assim, percebe muito também, falando em Santa Maria, em município, o quanto o mestrado colabora para isso, né? Através das produções dos produtos, dos alunos que estão inseridos, né, no mestrado, a gente vê o quanto isso é importante para o município e o quanto vem crescendo. Então, em nível de município também, né? É importantíssimo. Viu? Que legal. E você, Bianca? Bianca está hoje em Porto Alegre, né? Mas como é que você vê isso? Eu acho que todo o processo de pós-graduação, na verdade, se ele não vir para... Na verdade, a gente tem que estar aberto a essas possibilidades, né? Acho que durante esse processo, no momento em que a gente, né, se dispõe a iniciar um processo de pós-graduação, acho que se a gente tiver mesmo disposto, a gente vai ver a diferença tanto nos nossos próprios trabalhos como em nós mesmos, né? Acho que isso é uma transformação, assim, que vai nos tirando da zona de conforto e fazendo com que a gente pense sobre as realidades da própria saúde materno-infantil, então, e vendo a realidade e aquilo que a gente pode construir a partir disso, né? Acho que também, para mim, né, o momento do mestrado foi muito importante em algumas questões de entrar em contato com a saúde materno-infantil através da minha pesquisa também, que eu fui até as unidades básicas de saúde coletar. Então, ter esse contato mais próximo também com as gestantes também, porque uma parte da minha coleta ela foi qualitativa, então a gente teve a oportunidade de ouvir as gestantes também, diante da situação de saúde que estavam no momento, né? Que no caso eu trabalhei com usuárias de tabaco e álcool. Então, isso eu acho que é além da questão da própria saúde para a sociedade, assim, acho que nós profissionais também estar dispostos, né, a melhorar as nossas práticas, né?
E o que que a gente poderia, por exemplo, assim, ó, deixar para esses jovens? Eu olho tantos jovens, às vezes até falta um pouco da expectativa, do sonho. O que que a gente poderia falar para essas pessoas? Ou mesmo os nossos profissionais, são tantos colegas que por vezes a gente, né, esfria um pouco, aí já não tem muito sentido para aquilo que a gente faz. O que que a gente poderia falar para esses profissionais? A gente, muito mais do que falar, a gente dá o exemplo, né? Muitas pessoas vêm para nós perguntar como que é o mestrado através das redes sociais que a gente publica, que a gente, né, tá sempre envolvido, né, com a pós-graduação, falando, né, acho que enfaticamente, assim, eu sou entusiasta, né, dessa área, por exemplo, e as pessoas vêm perguntar pra gente, aí, por exemplo, lá no hospital tem pessoas que não trabalham exatamente na área materno-infantil. Mas eu não posso fazer o mestrado lá porque eu não... Mas trabalho, tu não atende criança, em algum momento tem alguma criança, alguma mulher, algum pai, né, porque a área materno-infantil, ela é ampla. E aí as pessoas começam a acender, né, é verdade, né, então, quem sabe tu, né, pensa num produto dessa forma, tu vai atender, a criança vai passar aqui, a mulher vai passar aqui, né, então... É muito mais do que só atender a mãe gestante, né? Quando a gente pensa em materno-infantil, não é só a pessoa que gesta, é toda a amplitude da família. Todo o contexto, e já começa lá uma moça, uma jovem que vai se preparando, né, para... essa ideia também a gente precisa romper um pouco, né? Essa questão da fragmentação, de pensar só naquele espaço restrito, agora como olhar o todo, né? A saúde é complexa e precisa disso. Exatamente. Eu acredito que a gente precisa atrever-se também, um pouco, né? Porque às vezes a pessoa também fica com aquela questão de, eu já tô mais velho, né? Ou sou muito nova para estar fazendo mestrado. Não, a gente precisa se atrever, querer mais, ter uma maior busca pelo conhecimento, né? Pela qualificação do seu trabalho. E isso independe da idade, eu costumo dizer, né? Independente de ser mais velho, ser mais jovem, a gente precisa desse atrevimento, a gente precisa desta qualificação. A formação ao longo da vida, a formação não tem idade, né? Exato. Não tem idade. E se a gente pensa assim, você sempre vai estar em movimento de busca, né? E de qualificação. Exatamente. Eu ia justamente falar essa palavra que tu utilizou, né? A saúde é um movimento. A gente que está na área da pesquisa agora, a gente vê o tempo inteiro um turbilhão de artigos e inovações e novos guidelines e mudanças da própria conduta, né? Então, se a gente não está nesse meio, não está sempre se atualizando, algo pode ser que não vai ficar tão qualificado quanto a gente deseja, né? Então, acho que a oportunidade é através da pós-graduação, né? E desses diferentes movimentos, eu acho que essa melhor mensagem que a gente pode deixar para alguém que nos assiste, né? Se coloque nesse movimento, não tem idade, como disse a Janine. Hoje não você tem idade, se você tem 50, 60 anos, é essa a tua hora, né? Esse é o teu momento. E a gente aproveitar, porque no fundo, qual é a nossa principal intenção? É a gente pensar na qualificação da nossa saúde, né, gente? Saúde, por excelência. Então, o nosso programa Saúde em Foco fica por aqui hoje, né? Agradeço imensamente aqui a disponibilidade de vocês, né? Deslocamento maior, né? Enfim, os trabalhos que vocês deixaram e estarem aqui para compartilhar, né? Os 2 anos passam muito rápido de mestrado, mas muitas coisas acontecem e depois muito mais ainda, mas é bom que a gente partilhe tudo isso, né? Então, muito obrigada para vocês e o Saúde em Foco fica por aqui.